Para arrematar, Glaucia, Flamengo ainda na busca aí pelos reforços, o Alan do Atlético Mineiro e o De La Cruz do River Plate. A situação está ficando um pouco mais complicada do que o Flamengo imaginava, está apertando um pouco, está esticando essa corda. O Atlético Mineiro, o Flamengo acredita que vai conseguir ainda, tem que dar um pouquinho mais de tempo para convencer. Teve essa troca do Filipão. Eu acho que é algo que mostra também como o Flamengo está ficando cada vez mais atrativo, né, Mauro? O Davinson Sanches, assim, é importante entender o seguinte, ele foi oferecido por um desses agentes do mercado. Tem alguma informação aí do caso do Alan, Mauro, com o Flamengo, Atlético Mineiro, alguma coisa nesse sentido? Acho que o importante é o seguinte, houve uma informação que veio há alguns dias lá de Belo Horizonte, de que o negócio acabou, o Atlético não vai negociar mais. Não, não é assim. A negociação nunca foi abortada. Ela esfriou, esquentou, esfriou, esquentou, parece que está esquentando de novo, mas ela nunca foi encerrada. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um vídeo top especial, galera. Tudo sobre o jogo de Flamengo e Red Bull Bragantino nesta quinta-feira. Temos aqui também o Mauro César Pereira falando sobre o mercado da bola do Mengão no canal S1 Live. Tá bem top o vídeo. Já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a se inscrever, a deixar o like e ativar o sininho para não perder nada. Aqui neste vídeo temos dois cortes. Do Sport Center, da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, e também do canal S1 Live. Quero aproveitar aqui e agradecer ao Alan Martins pela parceria com o canal S1 Live, link na descrição, inscreva-se lá, o canal é bom demais, galera. Temos aqui então, cara, tudo para você. Galera, aproveitando a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, olha só a dica especial que eu tenho para você. No primeiro comentário fixado tem o link da 1xBet e o cupom MarcosFla. Com o nosso cupom você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Se depositar 50, ganha 50. Se depositar 100, ganha 100. E assim por diante. É isso aí, galera. Tá no primeiro comentário fixado o link, nosso cupom. Boa sorte. E vamos aqui então curtir este vídeo que tá bom demais. Na tela, números do Flamengo, jogadores que tiveram em campo nos 16 jogos de Sampaoli pelo clube. Fabrício Bruno foi titular em 16, 88,2 minutos por jogo. O Ayrton Lucas, 14 vezes titular, 78 minutos por jogo. E o Cebolinha, 7 vezes titular, 44,9 minutos por jogo. O Fabrício Bruno foi substituído apenas uma vez. Flamengo que nesta rodada encara o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e o Pedro Henrique Torres chega ao nosso Sport Center trazendo mais informações deste Flamengo para esta volta também depois da parada. Pedro, beijão para você, bem-vindo. Mercado da bola do Mengão. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, abraço aí para o Praz, também Renato, perdão, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Vai voltar, enfim, né? Depois de 10 dias de treinamentos aí, o Flamengo, enfim, vai voltar a campo nessa quinta-feira. O São Paulo deu descanso, também tirou o couro da rapaziada, período integral de treinamento, no Urubu teve de tudo, então deu para aproveitar bastante. O Gabigol vai ficar fora dessa partida aí, porque ele até na última partida, lá no dia 11 de junho, contra o Grêmio, ele jogou apenas um tempo, né? O primeiro tempo foi substituído no intervalo pelo Pedro. Ele ficou fora de algumas sessões durante esse período que o Flamengo veio treinando aí, mas para tratar mesmo, ficar 100% desse problema que ele teve aí no quadríceps esquerdo, que foi no Fla-Flu, segundo Fla-Flu da Copa do Brasil, ele sentiu bastante, principalmente no finalzinho da partida, ficou 2 jogos fora e aí atuou aqueles 45 minutos contra o Grêmio. Então vai dar uma segurada, ele até postou numa rede social, falta pouco para ficar 200%, então vai ser guardado para o jogo contra o Santos, seu ex-clube, conhece muito bem a Vila Belmiro, o jogo é lá no domingo, 18h30. O Matheus França também tem um probleminha ali, questão de público, está voltando ainda, então vai guardar um pouco mais o garoto também, e aí vai fazer a avaliação. Será que vale a pena colocar esses convocados em campo aí? Estiveram fora na data FIFA e suaram bastante, principalmente aí Ayrton Lucas, Pulgar e Vidal, os que mais jogaram ali, disputaram esses 2 jogos, 2 amistosos de suas respectivas seleções. Então pode ser que segure um pouco mais mesmo o Ayrton Lucas, deixe para domingo ele descansar um pouco mais. Esses jogadores, o Pedro e o Ayrton Lucas já voltaram ao Brasil, viajam agora à tarde com a delegação
para Atibaia, onde o Flamengo vai ficar concentrado. Já o Vidal, o Pulgar e o Varela, que estava com o Uruguai, esses 3 encontram diretamente lá em Atibaia, vão passar por aquela reavaliação, e aí amanhã ainda tem aquela atividade que o São Paulo sempre faz no dia do jogo, e aí vão ser reavaliados para saber se vão a campo ou não, porque, como eu disse, Ayrton Lucas, o Vidal jogou os 2 jogos, os 2 amistosos inteiros do Chile, mas o Ayrton Lucas e o Pulgar, quase isso. Então, vale a pena colocar esses 2 jogadores? De repente, é melhor segurar mais um pouquinho. Você tem outras opções, de repente, ali no lugar do Ayrton Lucas, o Felipe Luiz, um terceiro zagueiro com o Léo Pereira, colocando dentro de campo ali, como é que você pode fazer? Ou o Davi Luiz, enfim. Tem opções, o Vitor Hugo, Everton Ribeiro no meio de campo no lugar do Pulgar. Dá para brincar bastante aí. E o Pedro comandar o ataque, porque ele não jogou tanto assim com a seleção brasileira, mais ou menos o que o Flamengo está pretendendo. Para arrematar, Glaucia, o Flamengo ainda na busca aí pelos reforços, o Alan do Atlético Mineiro e o De La Cruz do River Plate. A situação está ficando um pouco mais complicada do que o Flamengo imaginava, está apertando um pouco, está esticando essa corda. O Atlético Mineiro, o Flamengo acredita que vai conseguir ainda, tem que dar um pouquinho mais de tempo para convencer. Teve essa troca do Filipão, mas o De La Cruz, o River está batendo o pé num valor bem maior do que o Flamengo imaginava pela sua parte, não é nem a questão do Liverpool, do Uruguai, então está ficando um pouco mais complicado. Quem sabe na semana que vem, quando acaba a primeira fase da Libertadores, aí de repente o River senta, pensa um pouco mais se vale a pena vender ou não, mas está um pouquinho mais complicado a situação do De La Cruz. Vamos ver se o Flamengo não vai se frustrar, como já se frustrou em outras negociações recentemente. Ângelo, Thiago Mendes, o Wendel, o Wallace, foram outras negociações que ficaram pelo meio do caminho. Glaucia. Ô, Pedro, muito obrigada pelas informações. Boa sequência aí para você. Essa partida amanhã em Bragança. E acho que deve ser um jogo bem interessante, inclusive. Pelo que esse Flamengo, aos poucos, já começa a mostrar, né? De estilo de jogo, de mais intensidade até com o Sampaoli. Mas eu também acho que antes dessa parada da data FIFA, o Bragantino também vinha mostrando um pouco mais de evolução dentro do modelo de jogo do Caixinha. Acho que pode ser bem interessante também se o Bragantino mantiver o que é o seu estilo de mais pressão, de não deixar tanto o seu adversário com bola. Acho que pode ser bem legal de assistir, Renato. É um jogo duro pro Flamengo, é um jogo complicado. Jogar em Bragança é acanhado, é organizado, o gramado é bom. O gramado é bom, mas é um estádio difícil. E uma equipe, como você falou, vem se estruturando. O que eu mais gosto do Caixinha é que ele consegue alternar a estratégia. O time dele às vezes marca um pouco mais alto, às vezes um pouco mais baixo. Ele consegue... E eu acho que ele tá levando isso pro time. Isso é uma característica de carreira dele. E ele tá conseguindo levar isso pro time, do time entender o que o jogo tá pedindo. Eu, por exemplo, eu não acredito muito nesse futebol de que é isso e acabou. A gente tem momentos de temporada e momentos de jogo que os próprios jogadores eles precisam entender o que o jogo tá pedindo. E no caso do Flamengo, dentro dessas questões de voltas, eu também não forçaria. O Pulgar foi titular ontem. Enfim, complicado. E para mim, a maior ausência caso se confirme. Porque é o jogador que, desde que o Sampaoli chegou, é o cara que saiu de um patamar e foi para outro. Que não para outro, né? Para outro patamar. Que foi um jogador que realmente cresceu muito com esse treinador. Mas agora é o que a gente falava, se tem um elenco no Brasil, na América do Sul talvez, que tem a capacidade de pegar o suplente, colocar no lugar do titular e manter mais próximo do nível, esse é o Flamengo. Acho que o Flamengo montou e tem a folha do jeito que tem para momentos assim. Vamos ver como é que vai ser, mas o Pulgar é uma baixa importante. A FIFA, eu, sinceramente, não dá. E tem um problema, tem outra questão também, se o Ayrton Lucas não jogar, né, Mauro? Ali a escalação na lateral esquerda, porque no último jogo, o Sampaoli optou pelo Léo Pereira ali com o Everton Cebolinha, mas o Felipe Luiz vem treinando, eu tenho acompanhado vídeos que a Flá TV posta, né, o Felipe Luiz tem treinado bem, tem tido sequência, então fica a expectativa para a lateral esquerda para ver quem o Sampaoli optaria, né, o Felipe ou o Léo Pereira. Até porque esse jogo contra o Red Bull Bragantino, aparentemente o Bragantino também tem desfalques, mas é um jogo, o Bragantino historicamente, Mauro, é uma pedra no sapato do Flamengo, né? Mesmo desde a década de 90, o Bragantino normalmente complica jogos pro Flamengo, né? São 6 vitórias do Bragantino, 6 empates, 5 vitórias do Flamengo. Nos 3 últimos confrontos, já como o Red Bull Bragantino atuando em Bragança, o Flamengo perdeu 1 e empatou 2, não consegue vencer. O Cleiton falha em vários jogos, quando o Flamengo fecha o gol, o goleiro deles. Impressionante o goleiro do Bragantino. Contra o Flamengo ele joga. Acho que é o único jogo que ele joga para valer mesmo contra o Flamengo. Todo ano é isso.
Aí você vê contra a Palmeiras, falha, sai mal do gol, toma uns gols bizarros. Contra o Flamengo, ele fecha o gol. Tem acontecido isso já nas últimas temporadas. É um jogo chato e é um jogo de afirmação para quem tenta se consolidar ali no bloco de cima da tabela. São 10 jogos de invencibilidade, mas nem todos os jogos foram bons, alguns foram ruins nesse período. E muitos jogos em casa por conta dos clássicos com o Fluminense e Vasco, né? Que fizeram com que houvesse uma concentração de jogos no Rio de Janeiro, né? Contra o Vasco, por exemplo, o mando foi do Vasco, mas o foi no Maracanã. Então o Flamengo acabou fazendo jogo com o Cruzeiro, com o Grêmio. Agora são 2 fora, né? Foram jogos seguidos em casa. Que foi, no caso, com o Cruzeiro, com o Vasco, aí foi no Rio, uma banda do Vasco, com o Grêmio, aí de novo em casa. Aí teve o Copa do Brasil, Fluminense, obviamente no Rio de Janeiro, né? Os 2. Então foi uma concentração de jogos em casa. E agora o Flamengo tem que sair. O Racing, né? Já tinha jogado fora, jogou em casa, Libertadores. Então coincidiu de muitos jogos em casa e jogos clássicos. E agora o Flamengo faz 2 jogos fora, né? Jogos aqui em São Paulo, esse primeiro contra o Bragantino, domingo contra o Santos. Então depois dessa reação, que teve muitos jogos no Rio de Janeiro, é hora de jogar bem e vencer fora de casa, né? O time está no momento, acho que bom. E eu acho que se o Felipe Luiz não jogar um jogo de hoje, eu vou perguntar mais uma vez o que ele faz no elenco do Flamengo. Por que renovar o contrato? Porque se ele não serve nem para ser reserva do Ayrton Lucas num momento que o jogador já vem com muitas partidas, né? Joga muitas partidas, é um dos que mais tem ficado em campo. Ainda vai e joga pela seleção, lá do outro lado do oceano, na Espanha e Portugal. Então, para que o Felipe Luiz no elenco? Ele tem que jogar, não é possível. Eu entendo o Léo Pereira em algumas situações ali de emergência, mas a lógica, então, tem que perguntar ao São Paulo. Você não conta com o Felipe Luiz? Porque aí não tem sentido, gente. Tem um jogador no elenco para quê? Ainda mais depois de 10 dias parados, né, cara? Só treinando, né? Os caras têm que estar em forma. É impressionante o tanto de desfalque que o Flamengo tem para este jogo, sendo que a gente ficou 10 dias aí sem ter jogos, né? Até pela história que ele tem no clube, né? Vamos ver. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho que hoje vai ser o Felipe Luiz. E tanto tempo sem jogar uma partida inteira, imagino que ele já esteja em condições, né, de fazer um bom jogo. Um bom jogo. Tenho visto também, vi alguns vídeos na rede social, lá no Rachão, lá, brincadeira com o Gerson, né? Então, vamos pro jogo a Vera agora. Tá na hora. Tá na hora de dar essa contribuição ao Flamengo nessa temporada, porque não tá jogando, não. Eu acho errado essas renovações, inclusive já falei isso antes. Jogadores que já não... Você não pode contar muito com eles. O cara é um cara muito inteligente, ótimo jogador, tá na história do clube, mas você vê, fica mais tempo fora do que disponível. Agora tá disponível. Se o técnico não colocar, tem alguma coisa aí. Ou seja, o técnico não tá confiando, não tá treinando bem, o que tá acontecendo? Eu acho que hoje é um jogo importante nesse sentido também. Porque se o Felipe Luiz não joga, o Flamengo tem que começar a pensar no lateral esquerdo. Só tem o Ayrton Lucas? Não conta outro café com leite, o jogador tão experiente. Não dá para entender. Concordo contigo. E agora, né, o Fred Gomes, né? Grande abraço pro Fred, meu amigo, trouxe a informação aí do David Sanches, né? Que foi oferecido ao Flamengo. E aí tem alguns fatores que eu acho interessante, né? Antes da gente até avaliar a capacidade ou não do jogador, a última temporada ou não do jogador, mas que é uma coisa que não é rotineira, Mauro. Um jogador de 27 anos, zagueiro, que está na Premier League, oferecido e interessado em jogar no Flamengo. Eu acho que é algo que mostra também como o Flamengo está ficando cada vez mais atrativo, né, Mauro? O Davidson Sanches, assim, é importante entender o seguinte, ele foi oferecido por um desses agentes do mercado. Assim, eu até acho que, sei lá, acho que a gente dá muito espaço para discutir essas coisas. Não existe negócio, gente. Não tem ninguém. Existe que eu falo a imprensa em geral. Não tem negócio nenhum aí. Isso é o seguinte, é um agente do mercado que chega e pensa, pô, o Davidson Sanches está bem no Tottenham. Se estivesse bem, não ia ser negociado nunca com o time sul-americano. Ele ia ficar no Tottenham ou mudar para um outro time da Premier League. A temporada dele foi um horror, péssima. Já vem mal há muito tempo. Tá? Até publiquei no Twitter os números dele. Ó. Ele fez 24 jogos apenas na temporada passada pelo Tottenham. E a temporada do Tottenham foi uma coisa medonha. Perdão. Só 8 como titular. Desses 8, só em 4 ele jogou 90 minutos. Ou seja, ele jogou muito pouco. Aí, como titular, ainda fez um jogo pela Copa da Liga e 3 pela Copa da Inglaterra. E na Champions, ele jogou 2 partidas saindo do banco de reservas, atuou somando tudo 19 minutos. Jogou muito pouco, muito mal. Hoje até... Eu conversei agora cedo com o Renato Senise, companheiro do nosso jornalista da DAZN, do Correspondente Premier, ótimo podcast de Premier League lá com o João Castelo Branco, a Nathalie Gedra. E o Renato torce pelo Tottenham, inclusive, lá em Londres, né? Ele mora lá e torce pelo Tottenham. Né? Então é um cara que vê todos os jogos, participa de todos os jogos, acompanha todos os jogos do time do Tottenham. E ele dizia, Mauro, dá até pena às vezes de ver, porque assim, ele tá totalmente inseguro, ele erra demais, a torcida não gosta dele, ele não consegue jogar. Jogou com uma expectativa muito grande. Não conseguiu se vingar, e essa temporada última foi uma coisa medonha no meio de tudo de ruim que aconteceu com o time. Então é um jogador... Tá explicado por que ele foi oferecido ao Flamengo, né? Super em baixa. Ele pode ser recuperado? Pode. Agora, vem cá, tem um ano de contrato, o Tottenham vai liberar de graça? Quanto ganha a criança dessa aí? Né? Lá paga por semana. E em Libra. O cara desse vai custar o quê? 1,5 milhão por mês, fora tributos? É muito dinheiro, gente. Um jogador em baixa. Agora, se chegar amanhã o Davidson Sanches para ganhar um salário bem mais baixo, jogar no Flamengo para reconstruir a carreira, eu acho legal. Olha, o Tottenham liberou, fica um ano aí emprestado, no final do ano ele tá livre, tipo, o clube não quer mais ele, e ele aceita um salário aqui, sei lá,
salário mais baixo, né? Um salário que não seja um investimento. Porque o investimento é muito alto. O torcedor acha o quê? Que vai ficar pagando 1,5 milhão para tudo que é jogador? Que é assim. Não é a folha de pagamento que aguente. O Flamengo já tem uma folha altíssima. Então acho que valeria a pena num cenário assim, muito favorável. Quer tanto vir pro Flamengo? Agora eu tenho para você isso aqui, ó. Se você for bem pra cacete, jogar muito bem, for titular, atingir tantas metas, aí eu faço um contrato de 5 anos contigo e te pago 3 vezes mais. Porque aí você prova que você vale. Aí tem gente que fala assim, mas o Gustavo Gomes é diferente. O Gustavo Gomes estava no Milan, ficou só uma temporada ali em que ele não era titular e ficou meio num limbo. Aí o Flamengo tentou contratar na época, mas não tinha tanta bala, e o Palmeiras, com o Alexandre Matos, foi lá e contratou o Gustavo Gomes. Agora é porque o Gustavo Gomes é um jogador que estava lá no Milan e não se firmou. O Milan estava uma bagunça também danada, né? Como o Tottenham estava esse ano também. Tem isso, a gente tem que dizer. E deu super certo no Palmeiras, que todo zagueiro que tá embaixo vai dar certo. Ah, o Gustavo Gomes deu certo, então não é assim. Não, e o Gustavo Gomes só veio para o Brasil com um salário que veio também porque estava embaixo, porque também senão não ia vir. Né? E não é barato. E não é barato também, não. Não é barato. Também é a situação do Alan, do Atlético Mineiro, né? Eu até ontem comentei que uma comprovação que o Atlético precisa de dinheiro, que o Atlético Mineiro ontem publicou no perfil oficial, que chegou a um acordo lá, né, com o empresário que tinha uma dívida muito grande. Que o Flamengo já queria uma conclusão nessa negociação, até durante a data FIFA, até para o jogador chegar, se ambientar, um jogador que ainda está em transição, né? Mas é uma negociação difícil por serem rivais, mas que o investidor está inclinado a fazer, né? Porque o Atlético não vive um momento seguro, um momento importante. Tem alguma informação aí do caso do Alan, Mauro, com o Flamengo, Atlético Mineiro, alguma coisa nesse sentido? Acho que o importante é o seguinte, houve uma informação que veio há alguns dias lá de Belo Horizonte, de que o negócio acabou, o Atlético não vai negociar mais. Não é assim. A negociação nunca foi abortada. Ela esfriou, esquentou, parece que está esquentando de novo, mas ela nunca foi encerrada. Não negociamos mais. Nunca aconteceu. E o Atlético quer negociar o jogador, mas está tentando tirar mais dinheiro do Flamengo. E é só isso. A questão está nos bônus. Então o Atlético tenta tirar um pouco mais. É aquele coisa, cede dali, cede daqui. E outra coisa, ele só pode jogar dia 3 do mês que vem. Ele está treinando no Atlético. O Flamengo não vai acelerar esse processo. Para quê? Hoje é dia 21, né? 21 de junho. 21 de junho. Então faltam ainda 9 dias para terminar esse mês, mas são 12 dias. Ele só pode jogar daqui a 12 dias pelo Flamengo. Então tá treinando, vai ficar treinando lá e os caras vão esticar a corda. Não vão falar, não, vamos trazer correndo, dar o que o Atlético quer. É queda de braço. Eu acho que já está muito alta essa proposta para um jogador que ficou aí um bom tempo parado esse ano. Eu acho bem alta. Acho que ele é um ótimo jogador. Seria uma boa contratação de fato. Mas acho que o Flamengo já chegou em valores muito altos. Não subiria mais, não. Eu buscaria uma alternativa no mercado se não pudesse ser ele, sinceramente, se fosse eu. Porque eu acho que está um pouco demais já. Até porque é uma coisa que eu não entendo nessas negociações. Às vezes é o seguinte: quem está com o Pires na mão não pode dar as cartas na negociação. Se eu tiver endividado e quiser vender meu carro, a quanto vale seu carro? Vale 50 mil. O cara vai chegar lá com 38, 40, eu vou ter que vender, cara. É a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. O atleta está tendo que vender jogador, fazer dinheiro. O Flamengo tem a grana para pagar. É isso aqui, cara. Não quer. Compra outro carro, compra outro jogador. Não é possível que você não encontre outro volante. Só tem esse volante no mercado? Não é possível, gente. Sabe? Eu vejo dessa maneira. Não que ele não valha, acho que ele vale até o investimento, é um ótimo jogador. Mas é um jogador que está, esse ano, com aquele problema de coluna que ele teve, de estresse, da fratura por estresse, não joga já há alguns meses. Ano retrasado jogou quase todos os jogos do Atlético, na campanha dos títulos. Ano passado jogou bastante também, menos, mas jogou muitas partidas. E nesse ano, agora, de 2023, ele não está jogando. Voltou a treinar, mas quando ele vai estar em forma, quando ele vai poder corresponder para jogar mesmo, eu não sei. Então, numa situação como essa, eu acho que tem uma hora que tem que dar um basta. Olha, é isso aqui. Quer, não quer, não quer. Que nem o Flamengo fez com o Bruno Henrique lá em 2019. O Flamengo fez uma proposta, o Santos pediu mais, o Flamengo subiu, chegaram num acordo, aí o Pérez, que era o presidente do Santos, recuou. Aí o Flamengo foi a público e falou, estamos fora, não queremos mais. Passou um tempinho lá, poucos dias, aí o presidente do Santos procurou o Flamengo, vamos negociar de novo? Chegaram num acordo. Aí o Flamengo, da vez melhor ainda, mandou o Uribe depois para lá como contrapeso, porque o Sampaoli pediu o Uribe, o Sampaoli ajudou o Flamengo ali. Aí o Uribe foi para lá, bateu o valor, ainda teve o Jean Lucas emprestado, o Jean Lucas foi para lá e ficou... O Santos ficou de barriga de aluguel. Aí venderam para o Leão por 8 milhões de euros, o Flamengo ficou com a grana. Então, assim, foi um negócio China. E o Bruno Henrique jogou que acho que nem ele imaginava que ele ia jogar tanto futebol na vida quando vestiu aquela camisa. E por que o Flamengo tem que ficar esticando a corda, esticar a corda no sentido de ficar subindo proposta e o Atlético... Cara, o Atlético não tem uma condição financeira boa. Eu não entendo isso. Sabe por que isso? Mas o negócio continua e eu acho que vai acabar rolando. Eu acho que vai acabar rolando pela necessidade também do Atlético. Aí, galera, vídeo top. Concordo com o Mauro César Pereira, cara. Quer, não quer. Então, vai atrás de outro jogador, cara. Se o Atlético Mineiro está embaçando, está com essa frescura de querer ficar pedindo mais e mais e mais, o Flamengo já chegou no seu limite com esse jogador. Já aumentou a proposta. E eles querem mais? Como assim? Cara, parte para outra. Deixem eles a ver navios. Já que eles estão com o Pires na mão, já que eles que precisam vender jogadores e devem 1,5 bilhão, eles que precisam de grana, o Flamengo não tem que ficar se humilhando
desse jeito querendo esse jogador, sabe? O Alan já falou que quer jogar no Flamengo. O problema é a diretoria do Atlético Mineiro. Cara, só que assim, tudo tem um limite, né? Se o jogador quer vir e o clube não quer liberar, e o clube é quem precisa vender, já que eles não querem, dane-se. Vai atrás de outro, cara. É um bom jogador? Gostaria que viesse? Gostaria. E é bom jogador? Cara. Isso é indiscutível. E agora sobre o Davinson Sanches, que o Mauro César falou aqui, né? Que trouxe informações de quem acompanha o Tottenham dia a dia, quem torce para o Tottenham. O Davinson Sanches está no mau momento, está errando muito, falhando muito, e é por isso que ele foi oferecido ao Flamengo. Alguma coisa de estranho tinha nessa história, né, cara? Mas, assim, lógico, por um lado é bom, né, cara? Sabe o que é bacana nessa história, galera? Grandes jogadores querem jogar no Flamengo, cara. Não é porque o cara está em má fase, está errando muito, não está indo bem lá na Inglaterra. Mas o cara vê o Flamengo com bons olhos, isso é legal, isso é bacana, isso nos dá alegria, porque o Flamengo é um gigante da América do Sul e do mundo, né? Então, assim, os caras não olham para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras. Não, Flamengo. Quero jogar no Flamengo, né? Então, isso é bacana, nos enche aí de orgulho, né? Eu fico muito feliz de saber disso. Agora, se o jogador tá mal lá, se o jogador ganha muito, eu quero jogar no Flamengo, mas, cara, o Flamengo vai poder pagar? Será que o cara vem e vai jogar? Então, cara, tem tudo isso aí, né? Mas que é bacana Davinson Sanches sendo oferecido ao Flamengo, isso aí nos dá alegria. Pelo menos eu me sinto assim, fico contente. E para fechar o vídeo, galera, amanhã tem Red Bull Bragantino e Flamengo às 9h30 da noite. O Flamengo precisa vencer e a gente vai estar de olho nos nossos adversários que estão acima na tabela, que são o caso de Palmeiras e também Botafogo. O Botafogo visita o Cuiabá e o Palmeiras visita o Bahia. Vamos secar. Vai que o Bahia apronta, vai que o Cuiabá apronta e o Flamengo vence aí o Red Bull Bragantino e a gente fica em segundo lugar na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por que não? Já fiz a simulação, se o Mengão vencer e o Palmeiras perder, a gente passa eles, ficamos em segundo lugar. E vamos secar também o Botafogo, e por que não? Valeu, galera, tamo juntos. Quero pedir, antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, o vídeo top, merece muito aí o seu carinho, tá bom? Tamo junto, saudações, fui!